Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Juízes, capítulo 16. Glória a Deus. Ontem teve um culto abençoado aqui, né? Os homens, uma bênção. Veio bastante jovens, né? Bastante visitante que ouviu a palavra de Deus. E vocês que não pôde ter vindo, se preparem que logo logo vem o segundo, né, Danilo? Amém? O capítulo 16, eu vou ler do 23 até o 31, amém? Diz assim: a morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas nossas mãos Sansão, o nosso inimigo. Vendo-o o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandar vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertiam, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: obrigado, Cecília, deixa-me para que apalpe as colunas em que sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão se divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e me dai força só esta vez, o Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais do que matou na morte do que matara na vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai subiram com ele, e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém, irmão? Só tem aí. Glória a Jesus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? A gente percebe aqui uma história de Sansão, né? Em Salmo 1, Salmo ele mostra o modelo de um crente, né? Um crente, aquele que não segue conselho dos ímpios, não se senta à roda dos escarnecedores, na sua lei medita de dia e de noite. Então ali tem um modelo de um crente, né? Uma pessoa que segue a Jesus. E aqui não foi diferente, porque se a gente parar para ver Juízes capítulo 3, a gente percebe que a mãe de Sansão, ela é uma mulher que não tinha filho, ela é uma mulher estéril, né, a qual um anjo do Senhor apareceu para ela e falou que ela ia ter um filho, e passou todas as coordenadas direitinho que ela ia ter que fazer com esse filho. E aí ela falou para o Manoá, que é o pai de Sansão, né? Falou para ele que o anjo tinha aparecido a ela e tinha falado, né, tudo que ela tinha que fazer, que ela ia gerar um filho. E ali Manoá orou ao Senhor para que esse anjo voltasse novamente. E o anjo voltou novamente e falou tudo o que ele tinha que fazer junto com a mãe. Que ele ia ser o Nazireu, que lá em Números 6 fala o que significa o Nazireu. Nazireu significa que é uma pessoa separada, é uma pessoa consagrada a Deus. Essa é a palavra Nazireu. Nazireu não é uma cidade. A cidade que ele era Zorá. Então o significado de Nazireu é que não podia passar navalha na cabeça dele, e que ele era uma pessoa separada ao Senhor, era uma pessoa consagrada a Deus. E ali ela fez, né? O anjo falou para ela também não beber bebida forte, não beber vinho, né? E cuidar bem desse menino. Então assim ela fez. Como eu disse, lá no Salmo 1 tem o modelo de um crente, e aqui tinha um modelo de um homem consagrado ao Senhor. Então Sansão, ele foi consagrado a Deus. Então tudo ali a mãe dele fez. Quando ela estava gestante, ela não bebeu bebida forte, não bebeu vinho. Esse menino foi crescendo. Quando ele nasceu, né, no Juízes 3 fala que o Espírito Santo já se apossou de Sansão.
Então estava dando tudo certo na vida dos pais, na vida de Sansão, porque o povo de Israel, irmãos, já estava cativo há 40 anos na mão dos filisteus. O povo de Israel fazia tudo que desagradava a Deus, tudo conforme a palavra de Deus. Eles faziam o contrário, adoravam os outros deuses, faziam as coisas que entristeciam o coração do Senhor. Então o Senhor permitiu que os povos de Israel ficassem na mão dos filisteus durante 40 anos. E Deus pegou e levantou um homem, uma mulher estéril. Já é um milagre, né? Uma mulher estéril não pode ter filho. Então gerou esse milagre na mãe e no pai. E ali nasceu Sansão, um homem que foi consagrado ao Senhor, que foi temente ao Senhor, que ele começou ali uma obra que Deus tinha colocado na vida dele, que era para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. E eu fico imaginando, irmãos, muitas das vezes a gente também somos consagrados ao Senhor, a gente somos apresentados no altar do Senhor, como pequeno, como um bebê, ou então no decorrer da idade, a gente vai, conhece o Senhor Jesus, a gente entra dentro de um templo, né, se prostra perante o Senhor, só que acontece muitas coisas no meio da caminhada, muitas coisas acontecem e faz com que nos desanima, faz com que a gente nos entristece, e isso aí vai gerando uma confusão, um conflito interno, um conflito entre a mente, e a pessoa acaba se afastando do Senhor, acaba afastando do propósito de Deus, sem perceber. O inimigo, ele não vem de uma vez, ele não vai aparecer na tua frente uma pessoa horrível, de chifre, feio, para fazer com que você se espante e afaste do caminho do Senhor. Ele vem como um sapatinho de veludo, ele vem ali oferecendo os manjares dele, vai oferecendo os pratos dele, para que faz com que a gente saímos do propósito, faz com que a gente saímos da caminhada do Senhor. Essa palavra aqui, irmãos, se fosse para dar um texto para ela, é dizer que eu e você somos um projeto de Deus. A gente somos um projeto, a gente foi projetado para Deus. Um projeto como se fosse uma construção, uma casa. Eu e você, irmãos, a gente temos um dono, a gente temos uma escritura, a gente temos um Deus. A gente não somos um terreno baldio, não. A gente não somos um terreno invadido. A gente somos propriedade exclusiva do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E quando a gente tem um entendimento que a gente somos propriedade de Deus, irmãos, a gente percebe que não é qualquer coisinha que vai fazer nós afastar da presença de Deus. Sabe, muitas das vezes a gente lê a passagem, lê a Bíblia, e a gente percebe, poxa, mas como é que ele caiu num pecado desse? Como é que ele caiu num erro desse? Nós cometemos o mesmo erro até hoje. Sabe, a gente somos uma pessoa, irmãos, que até a vinda do Senhor, a gente vai continuar errando, a gente vai continuar pecando, mesmo tentando fazer certo, a gente acaba fazendo errado. Sabe, a gente maquina para fazer tudo certo, mas às vezes a gente acaba fazendo errado. Mas o mais importante é a gente não esquecer do Senhor Jesus, não esquecer que a gente somos um projeto, não esquecer que a gente somos uma promessa de Deus. A gente temos uma promessa, somos um propósito de Deus nessa terra. Então nada, irmãos, pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode separar do amor de Deus. Em Juízes 14 aparece o Sansão, ele se interessa por uma mulher. Ele se interessa por uma mulher que não é da linhagem do pai, não é da linhagem da família, não é da linhagem de Israel. E o pai fala para ele: Sansão, queira uma mulher, uma parente nossa, queira uma mulher para você se casar, que seja do nosso povo. Sansão falou: não, eu quero uma mulher, e gostou daquela mulher e foi atrás daquela mulher. Ele se casou com essa mulher e já teve um casamento frustrado. O pai vendeu a mulher para outra pessoa, para um amigo dele. Ali ele ficou revoltado, colocou fogo nas raposas. As raposas queimou tudo as plantações dos filisteus. E ali ele botou fogo tudo naquelas plantações. Estava começando a decadência na vida de Sansão. Meus irmãos, mas foi tudo permissão de Deus. A mãe de Sansão, no 14, versículo 4, se não me engano, ao 5... Ela entendeu o que ela falou. Para o meu filho libertar esse povo da mão dos filisteus, ele vai ter que ir para o meio dos filisteus, para livrar o povo de Israel. Então ela estava entendendo o propósito que Deus tinha para tudo isso, irmãos. Então você vai começar a entender que até os momentos que você saiu da presença de Deus, foi permissão de Deus para você sair lá fora. Mas saiba que o mais importante é que você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Às vezes a gente fica chateado, a gente fica triste. Isso significa o quê? Um arrependimento genuíno das coisas que a gente fizemos lá fora. Quando a gente sente a nojeira que nós cometemos lá fora, isso é sinal. O arrependimento genuíno aconteceu na nossa vida, aconteceu no nosso coração. Sansão ali, ele foi entrando em decadência. Ali ele, foi no quarto mesmo, que ele teve a mãe dele permitiu,
viu que a permissão de Deus era que ele entrasse no meio daquele povo, e ali ele desobedeceu. Continuando no capítulo 14, Sansão já começou a fazer mentir. Ele, no caminho que ele estava indo conhecer essa outra moça, ele viu um urso, ele matou aquele urso, dentro do urso tinha um mel. Ali ele pegou aquele mel docinho, né, irmãos? Eu costumo dizer que o pecado ele não é azedo, né? O pecado ele é doce. E ele era separado, ele era nazireu, ele era consagrado. Ele não podia tocar em coisas mortas, em coisas impuras. E ali ele matou aquele urso. E dentro do urso tinha um mel. Ele pegou aquele mel, mentiu e levou para os pais dele. Ele pegou e fez com que os pais dele se corrompessem com a mentira e com aquela impureza que ele tinha cometido naquele caminho. Irmãos, o inimigo é que nem eu disse agora há pouco. Ele não vai vir com um limão azedo. Ele vai vir docinho, irmãos. Vai trazer coisas que vai agradar a nossa carne. Vai trazer coisas a qual vai dar um ápice, né? A droga, se ela fosse ruim, ninguém usava. A droga, ela dá uma adrenalina, dá um negócio a mais. A bebida, a cachaça, faz com que você fique alegre, uma alegria momentânea dentro de um boteco, dentro com uns amigos, dentro de uma balada, sabe? Um baseadinho deixa a pessoa feliz, come bem, sabe? Tira o estresse. Então tudo o inimigo vai colocando na vida da pessoa, para que essa pessoa vá afastando dos caminhos do Senhor, e essa pessoa ela não vai percebendo. Então o pecado, irmãos, ele é como se fosse um mel, ele é docinho. O inimigo sabe o ponto fraco da nossa vida, ele sabe onde nos atacar. Sabe, eu e você, nós temos que saber o nosso calcanhar de Aquiles, e não encostar, não chegar perto daquilo que vai levar a nossa ruína, sabe? Lá no Salmo 1 fala, não se assentar na roda dos escarnecedores. Então tem amigo que a gente pensa que é amigo, irmão, lá no mundo ele é um amigão mesmo, mas é amigo para fazer coisas erradas, é um amigo que te afasta da presença de Deus, é um amigo que te afasta da palavra do Senhor. Tuas amizades tem que ser amizade com homem de Deus, com mulher de Deus, que vai te levar mais perto, vai te levar mais próximo da caminhada com Cristo, que vai fazer com que no momento de luta, no momento de tristeza, no momento que você está abatido, essa pessoa vai orar, vai interceder pela tua vida, essa pessoa vai chorar junto com você, vai te abraçar e chorar junto, irmãos. Sabe, lá fora não, as pessoas, ela tem aquela amizade ali naquele momento, mas quando as pessoas se despertam, eu tenho certeza absoluta, que quando cada um chega no seu lar, o vazio vai brotar dentro da alma daquela pessoa novamente. No outro dia vai vir a ressaca, no outro dia vai vir a tristeza, vai vir a depressão, a falta de dinheiro, sabe, as brigas, as confusões dentro da casa, dentro do lar. Às vezes a pessoa não sabe nem o que cometeu naquele dia, saiu fora da consciência, saiu fora de si. Irmãos, Cristo, ele é tão lindo, é tão maravilhoso, que ele não leva, irmãos, em consideração o tempo da nossa iniquidade. Ele não leva o tempo que nós erramos, falhamos perante, fora da presença de Deus. Deus, ele é um amigo, ele é um pai, ele é um ajudador, ele é um consolador. O Deus Trino, irmãos, ele tem olhado lá do alto céu a minha vida e a tua vida, de lá ele tem contemplado. Sabe, eu não sei o momento de angústia, o momento de tristeza que você está passando, seja lá financeira, seja na família, seja dentro da tua casa, seja no ministério, irmão. Mas Deus, ele está disposto, o Espírito Santo, ele está disposto, irmão, para nós buscar ele. Sabe, muitas das vezes, como eu costumo dizer, Ana, quando estava passando aquela luta, sendo ali atacada por Perina, sendo humilhada por Perina, quanto mais Perina humilhava ela, quanto mais Perina atacava ela, mais ela orava, mais ela buscava o Senhor. Então, irmãos, quando a luta vir, quando a tribulação aparecer, é momento de nós buscarmos cada vez mais o Senhor. A tendência da nossa carne é cada vez mais ficar fraco, sabe? Às vezes a gente vê lá, Pedro negou Jesus, mas quantas vezes nós negamos Jesus a todo dia, irmãos? Quando o Senhor nos acorda de madrugada para orar a Ele, e a gente não levanta, nós vamos continuar dormindo, a gente já está negando o Senhor ali, sabe? Quando o Senhor nos desperta para estar orando por tal pessoa, daqui a pouco eu oro, estou meio na correria, sabe? Ora em pensamento, irmãos. Então a todo tempo nós erramos, nós falhamos. E a Bíblia, irmãos, a gente tem que pegar esses erros, essas dificuldades, essas carências, essa deficiência dessas pessoas que caiu e errou, como um exemplo na nossa vida, para que a gente não venha cometer os mesmos erros que essas pessoas. A gente tem que levar como lição, irmãos, sabe? É melhor a gente aprender com os erros dos outros do que aprender com o nosso, porque o nosso vai doer. Não é bonito ouvir o testemunho dos outros, testemunho ruim? Imagina se fosse na nossa vida, né, irmãos? Então a gente temos que aprender com os erros, com as falhas das pessoas também. Ele é um aprendizado, é uma escola, é um estudo. Então, irmãos, nós temos que ser unidos um com o outro, em constante oração, em constante busca, sabe? Quando for fofocar do irmão, fofoca Jesus. Fala, Jesus, aquele irmão está passando tal situação,
sabe? Às vezes vê aquele irmão, chega com um bico desse tamanho na igreja, chega, de vez de ficar atacando, ora por ele, fala: Senhor, aquele irmão, ele não é de ficar bicudo, ele é uma pessoa alegre, mas hoje ele está meio derrubado, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com ele, para a gente não querer também atravessar a vida da pessoa. E você que precisa de uma ajuda, erga a mão, fala: ora por mim, eu estou precisando de uma ajuda, estou passando por certos momentos, certa dificuldade. E ali Sansão, irmãos, ele começou a cada vez mais se afastar dos caminhos do Senhor. Ali ele foi enganado pela primeira mulher, no capítulo 14, ele tinha feito um enigma com aquele povo lá. Se o povo acertasse aquele enigma, ele dava 30 roupas de púrpura para aquele povo. E aquela mulher ficou na cabeça de Sansão, perturbando tanto ele, que ele foi lá e falou o que significava aquele enigma. Ela falou para aquelas pessoas quis matar ele. Ali foi a primeira tentativa de assassinato na vida de Sansão. Amarraram ele, mas quando amarraram, ele quebrou aquelas cordas e matou os filisteus. Porque o Senhor, mesmo ele errando, falhando, o Senhor ainda era com ele ali, irmãos. Ele tinha de tudo para voltar o coração dele ao Senhor. Aí no capítulo 15, quando ele coloca fogo nos campos ali, ele conseguiu matar 1000 pessoas, ele feriu 1000 pessoas com uma queixada de jumento. Então a todo tempo o Senhor era com Sansão ainda. Irmãos, o dom que Deus coloca na minha vida e na tua vida é irrevogável, sabe? O Senhor não toma de volta. Esse dom vai continuar sempre na nossa vida. Então, se Deus colocou uma promessa na sua vida, Deus, ele é fiel para cumprir, sabe? Eu costumo dizer que o caminho do processo, ele é doloroso, ele dói até chegar na promessa, sabe? Às vezes o cenário é totalmente diferente daquilo que nós almeja, daquilo que o Senhor falou para a nossa vida, da realização de um sonho. Fala: meu, o cenário está todo bagunçado, não tem nada a ver. Parece que a direção é uma e parece que a direção está outra. O cenário é totalmente diferente, irmãos. Mas Deus, ele faz isso. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Pega aquele que está jogado na sarjeta, ele pega, limpa aquela pessoa e coloca para pregar a palavra de Deus. Pega uma pessoa do crime, do tráfico, das drogas lá na rua e coloca em cima do altar para pregar a palavra de Deus. Deus, irmãos, ele é tremendo, ele é fiel. Basta nós colocar o nosso coração, voltar ao Senhor, que ele é fiel a cumprir, ele é fiel a realizar na minha vida e na tua vida. Aí chegando aqui, irmãos, não, eu quero chegar em Juízes 16. Em Juízes 16, no começo do capítulo, Sansão já começa a ter relação com uma prostituta. Então cada vez mais Sansão já estava se afundando. Depois dessa relação da prostituta que ele teve lá fora, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Dalila foi uma mulher usada pelo inimigo para colocar na vida de Sansão, para que acontecesse uma armadilha, para que essa armadilha tomasse Sansão, para saber de onde que vinha a força de Sansão. Então Dalila entrou na vida de Sansão, irmãos, mas não é porque ela gostava de Sansão, porque ela amava. Ela foi cogitada pelos filisteus para que se envolvesse com Sansão, para pegar qual que seria o que fazia o Sansão ficar forte. E ali ela se envolveu com Sansão. E ali ela chavecou Sansão a primeira vez. Sansão, o que faz para ter? Não, se amarrar meu cabelo de tal jeito, chavecou de novo. Chavecou a terceira. Quando foi na quarta, a mulher já passou a perna no Sansão. Sansão falou: não, se você raspar minha cabeça, eu perco as forças. Irmão, muitas das vezes, irmão, Deus, ele tem uma promessa na nossa vida, sabe? Deus tem algo lá no futuro, e a gente sai abrindo a boca para qualquer um, sabe? Tem coisas que tem que ficar só entre você e Deus. Às vezes nem a nossa esposa, nem o teu esposo pode saber de algo, sabe? Você tem que guardar bem no fundo do teu coração e ficar só na oração, irmãos, buscando ali para acontecer. Não é todo mundo que quer ver a minha vitória, quer ver a tua vitória, quer ver a minha alegria, a sua alegria, sabe? Tem pessoas que sabem de alguma promessa que você conta para ela já começa a crescer os olhos. Dali mesmo, quando você vira as costas, ela já joga uma praga, joga uma palavra, irmão. E a palavra, ela tem poder, sabe? O inimigo pega aquela palavra ali, usa aquela pessoa ali como um cavalo de Satanás ali, e essa pessoa vai ficar toda vez trabalhando contra a realizar o projeto na tua vida, sabe? Às vezes o projeto é até bom, não vai dar certo não, sai fora, essa loja em tal lugar que você quer montar, isso aí não vai dar certo não, sabe? Então por isso, irmãos, que tem muitas das coisas que a gente tem que guardar só a gente e Cristo, orando ao Senhor. Não é tudo que a gente pode sair contando para as pessoas não. Sansão foi contar ali para Dalila o que estava acontecendo na vida dele, a força, de onde que vinha a força dele. Aí Dalila fez um cafuné na cabeça de Sansão. Sansão dormiu, Dalila chegou e passou a maquininha zero no cabelo dele.
Foi lá, passou a navalha, deixou ele carequinha. Falou aos filisteus aí, ó. Quando os filisteus chegou, cadê a força de Sansão? Irmãos, quando raspou o cabelo de Sansão, ali a presença de Cristo, irmão, já estava saindo da vida de Sansão. A força de Sansão não era no cabelo. A força de Sansão vinha de Deus. A minha força, a tua força vem do Senhor, sabe? Não vem dos nossos braços. A gente vai entender lá no final da palavra que até aqui os braços do Sansão foi indo. Ele à torta à direita, desviando para a direita e pela esquerda ali. Sansão estava fazendo muita coisa errada, sabe? E ali as coisas, a casa começou a cair para Sansão. Ali eles amarraram Sansão. Sansão já não tinha força mais. Aí a gente entra aqui do 23 ao 31, a gente lê. Eles conseguiram amarrar Sansão, jogou Sansão num cárcere. Ali eles fizeram uma festona, irmãos. Eles ali no capítulo 20, no versículo 23, fala que eles começaram a oferecer a Sansão como um sacrifício ao deus Dagom, o deus que ele servia. Então, ele servia, aquelas pessoas serviam o deus Dagom. E ali eles fizeram uma festa, irmãos, e colocaram as mãos no Sansão, porque Sansão era o inimigo deles. Sansão já tinha matado mais de 1000, irmãos, filisteus. Então, imagina a raiva que eles tinham de Sansão. E ali eles começaram a adorar o deus de Dagom, falando assim: obrigado, Deus Dagom. Você pode ver que Deus está com letra minúscula. Obrigado por você ter entregado esse nosso inimigo, essa pessoa que tinha feito matança na nossa vida. E ali eles entregou, irmãos. Quando Sansão caiu na mão dos inimigos, fizeram uma festa que só em cima da laje tinha mais de 3.000 pessoas. A Bíblia fala 3.000 pessoas, de homens e mulheres, tudo para ver ali a morte de Sansão, sabe? Tudo para adorar os deuses deles ali, com as orgias que ele tinha ali, e ver a derrota de Sansão. Irmãos, quando nós afastamos da presença de Deus, irmão, que a gente cai no mundo, as pessoas começam a tirar sarro. Eu lembro quando eu estava no crime, os próprios amigos meus, quando passava um crente, eu lembro quando você era crente, olha lá o crente passando ali, ó, sabe? Aquilo ali doía, machucava. Mesmo a minha eu tentava negar Jesus, eu falava: não, eu ia meio que obrigado. Ah, mas você não batizou na igreja? Não, ficava caçoando, irmãos. Eu falei: não, eu batizei, mas batizei sem querer, sabe? Sempre tinha uma desculpa, irmãos. E aí o diabo, ele faz isso, irmãos. Quando a gente cai lá no mundo lá, as pessoas começam a fazer a gente de brincadeira, de chacota, sabe? As pessoas começam a tirar o sarro da nossa cara. Quando Sansão caiu na mão dos filisteus ali, eles furaram o olho de Sansão. Sansão ficou cego, irmãos. Quando a gente afastamos da presença de Deus, a primeira coisa que o inimigo faz é deixar nós cegos. A gente não consegue mais entender o que é família. A gente não consegue mais entender o que é comunhão com Deus. A gente não consegue entender mais o que é a palavra de Deus. Você vai ler e não entende mais nada, sabe? Quando a gente já está do outro lado, já servindo o inimigo, irmão, dando legalidade ao Satanás, com as portas abertas na nossa vida, as coisas de Deus a gente já não tem entendimento mais, cai tudo no esquecimento, sabe? A gente sente saudade sim da casa de Deus, mas aquele contato, aquela intimidade, irmãos, até a gente dentro da casa, às vezes a gente está tão cansado que a gente não consegue orar. Você imagina uma pessoa que já não está na igreja mais, irmãos, a dificuldade vai ser dessa pessoa orar. E ali estava acontecendo na vida de Sansão. Os filisteus pegou ele, começou a tirar o sarro da cara de Sansão. Aí no 25 diz assim: alegrando-se o coração, disseram: mandar vir Sansão, para que a gente nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, ao qual divertia, quando o fizer estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço: o que tinha pelas mãos, deixe-me para que apalpe as colunas e se mantenha a casa, para que encoste elas. Sansão, irmãos, ele pediu para que eles colocassem um guia. Ele já estava cego, ele estava sendo guiado pelos inimigos dele. E ali ele pediu para que os inimigos dele colocassem ele perante aquelas colunas. Irmãos, 99% dos projetos da vida de Sansão já não tinha mais. Perspectiva de Sansão já tinha caído a terra abaixo. Sansão só tinha 1% só de chance de voltar para a casa de Deus, de voltar para a presença de Deus, de voltar a cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, irmãos. E aí eles colocaram Sansão. A Bíblia fala, irmãos, no 16, que quando Dalila raspou o cabelo, automaticamente já começou a crescer novamente, sabe? Mesmo ela raspando o cabelo de Sansão, Deus ainda tinha colocado uma oportunidade, porque ainda faltava 1% na vida de Sansão. Esse 1%, irmão, é a esperança. Você pode passar por luta, por dificuldade, irmãos, mas quanto à vida, há esperança.
Se você tiver esperança, irmão, há esperança ainda para a árvore cortada, sabe? Às vezes a gente está cortado, irmão, mas essa árvore aí, ela pode dar fruto, ela pode ser revoltada, ser regada de novamente, ela pode ser podada e essa árvore pode dar fruto. Irmão, nunca venha perder a esperança da presença de Deus. Sansão, por mais torto que ele fez, ter saído com prostituta, ter feito todas as coisas erradas, se envolvido com pessoas que não eram para se envolver, Sansão não perdeu a esperança dele, irmãos. Então que eu e você não viemos perder a esperança nunca em Cristo Jesus, irmão. Por mais que a gente possa cair, possa errar, possa falhar, a gente somos humanos, irmãos. Nós estamos sujeitos a cair, a errar, a falhar, a pecar, mas nunca perca a esperança em Cristo Jesus, daquele que nos tirou do lamaçal do inferno. Só Deus sabe, irmãos. Só eu e você sabemos de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos resgatou, para colocar sentado dentro de uma igreja. Humanamente isso era impossível, sabe? Mas o amor de Cristo nos atraiu, irmãos. Olha o tamanho do amor de Cristo, e nos trouxe de volta para a presença dele. Eu fui afastado da casa do Senhor, e o Senhor me trouxe para a volta, sabe? Tem pessoas que conheceram o Senhor mais velho, tem pessoas que nasceram no berço evangélico, mas o mais importante é estar na presença de Deus. Não importa o que acontecer na nossa vida, irmãos, não abandone Cristo por nada, sabe? Eu vejo pessoas que outra hora era crente, servia ao Senhor, fazia a obra de Deus, sabe? Era usado. Hoje mesmo eu estava vendo um irmão aí, ele era tão usado por Deus, irmãos, sabe? Deus dava uma visão para ele, irmão. Uma vez ele foi fazer um culto numa casa, lá tinha um trabalho enterrado numa casa. Esse irmão falou assim: ó, Deus acabou de me revelar que aqui tem uma garrafa, tem um trabalho aqui. Irmãos, uma célula, abriram o chão ali com uma cavadeira ali na hora, de noite ali, e tinha uma garrafa lá dentro. Hoje esse irmão está perdido nas drogas no mundo, irmãos, sabe? E em uma outra hora ele estava no altar, ele está fazendo a obra de Deus. Irmãos, Satanás não está indo para carteirinha de presbítero, de pastor e diácono não, irmãos. Ele quer destruir, ele não respeita a carteirinha não, mas ele respeita a autoridade, ele respeita a busca com o Senhor Jesus, ele respeita a unção que está na minha vida e na tua vida. Por isso que nós temos que buscar o Senhor a toda hora, irmãos. A gente temos que ser sincero com Deus. Senhor, está difícil em tal situação, está difícil nisso, não queira fazer barganha com Deus não. Não queira que a gente não vamos vencer, irmão. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Antes de você pensar, ele já sabia o que você estava pensando. Sara, quando não podia ter um filho, que chegou um anjo ali para falar que ela ia ter um filho, ela começou a rir por dentro. O anjo falou assim: ah, por que você está rindo por dentro? Sabe, Deus conhece, irmãos, a intenção do nosso coração, conhece a nossa mente, conhece tudo na nossa vida, sabe? Eu lembro uma vez, irmão, que eu estava perdido no mundo, e tinha um rapaz, um senhor lá, ele já até faleceu. Ele foi passar no médico, e o médico falou se ele usava droga. Aí ele falou: não, eu fumo, dou umas pauladas, fumo um crack de vez em quando, doutor. Aí eu falei para ele: mas você é doido, você vai falar isso para o médico? Ele: pô, doutor, se o cara está cuidando de mim, eu vou mentir para ele? Eu falei: não é que ele está certo? Sabe? Então, irmãos, a gente não tem que mentir para Deus. Se Deus é que cuida da minha vida, da sua vida, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas carências, irmãos. E Ele quer o quê? Que a gente lance uma palavra, fala com Ele, conversa com Ele, sabe? Tem pessoas que só buscam o Senhor, irmãos, no momento de dificuldade, de luta, sabe? Imagina você ter um filho que só te procura para pedir: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, só pedindo, pedindo, pedindo. Nunca chama: ô pai, vamos ter um diálogo, vamos conversar, meu dia foi assim, meu dia foi assado, sabe, irmãos? Antigamente eu orava 5 minutos, nossa, eu orava, falei: meu, deve dar 1 hora de oração. Quando eu orava dava 5 minutos. Hoje eu acordo de madrugada para orar, eu começo a orar, quando vai ver já deu 1 hora, 1 hora e pouco, está na hora de trabalhar já, irmão. Aí você vai falando seus desejos, você vai falando dos planos, dos projetos, você vai contando o seu dia para Deus, você vai contando, você vai apresentando o nome do irmão, o nome de outro. Quando você vai ver, irmão, seu dia já, sabe, você já teve aquela intimidade, aquela comunhão com o Senhor, irmão. É algo tão gostoso, irmão. Deus é o nosso amigo, o Espírito Santo é nosso amigo, Jesus Cristo é nosso amigo. É os 3 em uma pessoa só, irmãos. E Ele está disposto toda hora. Ele fica alegre quando a gente procura Ele para conversar, irmão. Sabe, até no momento: ai Deus, ó, tá difícil aqui. Ó, na hora da alegria: ó Senhor, obrigado por isso aqui. Sabe, ser grato nas mínimas coisas, nos detalhes, irmãos. E Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos, das nossas carências, da nossa dificuldade. Sabe, Ele só quer o quê? Que a gente fala. Então nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor a todo momento, irmão. A gente temos que ser verdadeiro, ser justo com Deus, irmãos. Aí Deus, Ele vê a intenção do meu coração, vê a intenção do teu coração, Ele vai ver que eu e você estamos verdadeiros na presença dEle, sabe? Mesmo falhando, mesmo errando, o Senhor vai entender: poxa, esse meu filho aí, ele vai dando vitória, vai dando força. Você vai guerreando, quando você vai ver, você já está liberto de uma coisa, está liberto de outra. Quando você vai ver, você já está fazendo a obra de Deus.
E foi assim que Deus foi fazendo na minha vida, irmão. Deus foi me limpando, foi limpando. Quando foi ver, já estava em célula. Aí quando você vai ver, Deus já está te usando, você vai falando, sabe? Não tenho muito conhecimento, irmão, na Bíblia. Eu leio bastante, mas eu tenho um déficit. Para mim, gravar as coisas é muito difícil. Até nome. Ontem eu fui querer mandar e eu fiquei orando. Deus, me ajuda. Tentar lembrar o nome de um colega meu. E eu não conseguia lembrar desse colega, irmão, para chamar ele. Só lembrava do apelido, mas o nome eu não lembrava. E para achar o contato dele, pelo apelido, eu tinha gravado o nome dele, né? Aí eu falei, meu Deus, que dificuldade. E às vezes eu fico orando, eu falei, Senhor, abençoa minha mente. Então, irmãos, às vezes eu leio, né? E depois eu já esqueço já. Então eu tenho dificuldade para gravar a palavra de Deus. E aí Deus usa cada um de uma simplicidade, cada um de uma maneira. Usa aqueles que têm mais inteligência, mais o eloquente. Mas Deus, ele é assim, irmãos. Ele pega o simplesinho, pega um daqui, um dali, e vai usando da forma e da maneira dele. Porque quem faz é Deus, irmãos. Deus usa cada um de uma maneira. Então a gente não temos que se preocupar. Só de você dar o testemunho seu para uma pessoa, você já alega o dia da pessoa. Sabe, eu contei um testemunho uma vez, eu vou contar de novo. Uma vez tinha uma irmã lá na firma, irmãos, e essa irmã estava chateada, estava triste. E ela louva na igreja lá da Vox, né? E aí eu falei para ela, irmã, o que está acontecendo? Você não é assim? Aí ela falou assim, irmão, eu estou meio triste, chateada. Eu falei, mas por quê? Ela falou, eu cortei o cabelo. O cabelo dela batia na cintura e ela tinha cortado o cabelo. E ela se sentiu mal porque ela tinha cortado o cabelo, né? E eu falei, nossa, irmã, você está chateada só porque você cortou o cabelo? E eu não, era difícil dar meu testemunho para alguém, eu não gosto, irmão. Só dou meu testemunho quando Deus toca no coração mesmo para dar. E aí eu comecei a falar da minha vida para ela. Eu falei, Nete, eu fui cristão, aí depois eu afastei, comecei a fazer isso. Ela, irmão, nossa, que tremendo que Deus fez na tua vida. Eu falei, e você está triste só porque você cortou o cabelo? Ela falou, agora eu não sei se você tinha um propósito, né? Algo com Deus ali você quebrou. Não tinha nada. Eu falei, irmão, então não fica triste por causa de um corte de cabelo. Então, irmãos, é assim que Deus, ele vai usando a gente da maneira, sabe? Com um testemunho você pode mudar o dia da pessoa. Sabe, tem palavras, irmãos, que é um alimento na vida da pessoa. Tem abraço, irmão, que você tira um peso no ombro da vida da pessoa, tira ali, sabe, uma angústia, uma tristeza. Às vezes você dá um abraço na pessoa, que essa pessoa começa a chorar, tá saindo ali toneladas, irmão, de peso da vida daquela pessoa. Sabe? E a mente da gente, irmãos, é o nosso computador. Se a gente sobrecarregar ela, irmãos, daqui a pouco o corpo começa a sentir. Ela vai passando pro corpo. Aí no 28 aqui, irmãos, diz assim, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dar-me força só essa vez, só Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Irmãos, quando os filisteus furou o olho de Sansão, ele só tinha um olho só tinha uma visão. E ali, como eu falei que ele tinha colocado ele entre as colunas, irmãos, ele pediu para que Deus fortalecesse ele. Aqui fala que Sansão clamou ao Senhor. Irmãos, tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente temos que clamar para que Deus venha arrancar. Tem coisas na nossa vida que a libertação na nossa vida a gente temos que clamar, sabe? Aquele grito, aumentar no último volume, falar, Senhor, me ajuda em tal situação. É o clamor da nossa alma, irmão, que vai sair lá do íntimo da nossa alma. Sabe por que eu gosto de ir no monte, irmão? Porque lá no monte eu grito, eu rolo no chão, eu choro, eu dou risada. Lá ninguém me perturba, ninguém enche o saco, então lá eu faço o que eu quero lá, irmão. Então eu grito, eu clamo ao Senhor, e lá o Senhor vai dando a vitória, irmão. Então esse é o clamor. O clamor que a gente temos que ter perante o Senhor, irmão, é aquele grito do fundo da nossa alma, irmão. Sabe aquele grito que você não está aguentando mais, Senhor, está doendo essa prova, está doendo essa luta. É lá que o Senhor vai falar assim, não, eu escutei o clamor dele, sabe? Ali Sansão, irmãos, ele deu aquele grito dele, aquele grito do fundo da alma dele, para que o Senhor desse só mais uma oportunidade para ele, só mais uma vez. E ali o Senhor, irmãos, permitiu que Sansão, ele tivesse força novamente. E no penúltimo versículo aqui no 30 fala assim, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre o príncipe, e sobre todo o povo que nela estava. E fora mais os que matou na sua morte, do que os que mataram em vida. Irmãos, Sansão, ele matou mais gente na morte dele, do que em vida. Quando ele estava fazendo com os braços deles ali, ele até fez alguma coisa.
Mas ali no último, o sacrifício de morte dele, tem pessoas que falam que Sansão se matou. Aquele não se matou não, irmão. Ele não se suicidou não. Sansão, ele foi um sacrifício ali para que ele salvasse o povo de Israel, sabe? Então quando ele ficou naquelas colunas ali, que Deus deu força para ele novamente no clamor dele, que ele colocou aquilo debaixo, a gente lembra ali que tinha 3.000 pessoas em cima, embaixo tinha quantas pessoas? Não dá para saber, a Bíblia não fala. Então provavelmente morreu mais de 3.000 pessoas ali, dentro daquele palácio, dentro daquele lugar ali que estava tendo essa festa para Dagon. Irmãos, eu não sei como que você está passando nesse momento. Se você está andando espiritualmente com a cabeça raspada, se você está andando angustiado, se você está andando cabisbaixo, triste, mas você pode ter certeza, irmão, que tem uma coisa que o diabo não arrancou ainda, foi tua raiz. A tua raiz ainda está alicerçada ao Senhor, sabe? Raspou a cabeça do Sansão, mas a raiz ficou dentro da cabeça dele. O cabelo voltou a crescer, a unção, a intimidade que ele tinha com o Senhor começou a florescer na vida de Sansão novamente. Irmão, eu e você temos raiz em Cristo Jesus, irmão. Basta nós dispor, buscar o Senhor. Essa raiz volta a crescer. O primeiro amor volta a voltar na nossa vida. Há esperança, árvore cortada, irmão. Há esperança, irmão, daquele que se abre o coração perante o Senhor. E o Senhor volta a fazer uma obra na vida dessa pessoa, e o Senhor volta a continuar na vida dessa pessoa. Sansão, no último momento de vida ali, irmão, ele matou mais gente do que a vida inteira, irmão. Então eu quero dizer para você, que não importa a idade que você tem, você pode ter certeza, que o que você vai fazer daqui para frente, irmão, é Deus que vai fazer na tua vida. Que você tentou com as duas mãos, até hoje você não conseguiu, você bateu em muitas portas, você muitas das vezes procurou um amigo que podia te ajudar e ninguém te ajudou. No momento de dificuldade, no momento de desespero, todo mundo virou as portas para você, mas Cristo Jesus, irmão, Ele está dizendo aqui que Ele ama a minha vida e a tua vida. Ele tem promessa na minha vida e na tua vida, e daqui para frente, irmão, tudo vai ser diferente na minha vida e na tua vida. Deus, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele é maravilhoso, sabe? Não há tempo para Deus começar a fazer as coisas não, irmãos. Sansão, no momento de morte ali, irmãos, ele voltou o coração ao Senhor. Naquele momento ali, o Senhor fez mais nenhum dia do que ele tinha feito a vida inteira. Não há tempo, irmãos. Não importa se falta 10, 15, 20 anos ainda para Deus te levar. Se você já viveu 70, 80, irmão, vai viver no dia após dia. Daqui para frente é nova criatura. Daqui para frente é nova vida. Sabe, a caminhada com Cristo, a caminhada com o Senhor, irmão, não é aquele que chega primeiro não, é aquele que chega no final. Não importa como você chega, arrastando, sem cabelo, sem dedo, sem unha, sem olho, sem visão, igual você sentava, já tinha perdido uma vista. Mas, irmãos, o mais importante é que ele chegou no final. Ele chegou no momento determinado ali, e a promessa que Deus tinha na vida de Sansão, ela se cumpriu, porque ali ele matou aqueles filisteus tudo dentro daquela casa ali, irmãos, e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe, o nome de Dagon caiu por terra, irmãos. Sabe, não tem inimigo nenhum, não tem diabo, não tem Satanás, irmão, que ele possa ser domínio na sua vida, se você não te expor ao Senhor. Se você voltar o teu coração ao Senhor, irmãos, não tem demônio que fica agarrado na sua vida mais não, ele tem que sair. Porque no nome de Jesus, irmãos, há poder, há autoridade, há poder. Então a gente temos que buscar a libertação, buscar a intimidade com o Senhor, para que a nossa vida com o Senhor continue andando. Então Sansão, irmãos, aqui no final, ele foi um sacrifício vivo. Ele foi, irmãos, ele foi um milagre na vida daquelas pessoas. Para quem achou que Sansão estava perdido, irmãos, estava debilitado, que estava caçoando da cara dele ali, dando risada, brincando com ele, o Senhor mostrou que o Senhor ainda é Deus ainda da vida dele, irmãos. Sabe, e o Senhor, Ele tem poder para mostrar que Ele é Deus na minha vida e na tua vida. Sabe, tem pessoas que ainda não acreditam, irmãos, na minha conversão e na tua conversão. Tem pessoas que não dá nada, não dá valor para a gente, irmãos. Mas você pode ter certeza que essas mesmas pessoas, irmãos, que outra hora falava de você, uma hora vai pedir oração para você. Sabe, tem pessoas aí que falavam, irmãos, de mim, hoje pede oração por mim. Sabe, tem pessoas que falavam para mim, você na igreja é um pecado, você tinha que estar de volta. Pô, você era uma gente boa. Esse tipo de pessoa, irmão, foi num culto esse dia do Thales, chegou, não aguentou a presença de Deus e ficou chorando naquele culto. Pessoa que andava comigo, irmãos, no show do Thales ali, ela entendeu o que é a presença de Deus na vida de uma pessoa. Sabe, ali é só um pedacinho, é só uma fagulha de que Deus tem na vida dessa pessoa. Às vezes as pessoas ficam falando, mas você está fazendo o que na igreja, irmãos? A alegria que eu sinto aqui, irmãos, é alegria diária, sabe? É cotidiana.
É que nem eu costumo dizer, eu era alegre lá fora quando estava bebido, drogado, irmãos. Sabe, quando eu estava são, eu era uma pessoa que era triste, amargurado, uma pessoa que não tinha alegria nenhuma. E hoje não, eu sou alegre, irmão. Sabe, eu não preciso de mais nada químico, de nada para me ser alegre, não. Eu sou alegre na presença de Deus, irmão, natural. Sabe, e no sobrenatural de Deus. Essa é a alegria que Cristo Jesus tem na nossa vida, irmãos. Quando o Senhor liberta, irmãos, verdadeiramente ser livre. Então que a gente possa pegar toda essa palavra, todo esse contexto, juntamente com o Salmo 1, irmãos, a gente sair da roda dos escarnecedores, a gente sair dos conselhos dos ímpios, irmãos, e seguir com Cristo, na caminhada com o Senhor, você pode ter certeza que você vai ser mais do que vitorioso. Quando você sair dos conselhos daquelas pessoas que não querem o teu bem, você vai ser mais que vitorioso. Agora eu vou ler aqui para fechar aqui, irmãos, em Hebreus, capítulo 13. Capítulo 11. Glória a Jesus. 11:32. A gente lemos ali, irmãos, o último versículo, o 31 do capítulo 16 de Juízes, e a gente viu que Sansão, ele matou mais ali na morte dele do que em vida. E a história de Sansão, ela não acabou ali, ela acabou aqui em Hebreus, no 11:32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Irmãos, Sansão, ele está aqui no livro dos heróis da fé, irmãos. A história de Sansão, irmãos, ela foi lá para o livro dos heróis da fé, para você ver, irmãos, que por mais que a gente possa errar, que a gente possa falhar, mas se você dá oportunidade para Deus novamente preencher a tua vida, irmãos, Deus vai colocar você nas histórias dos heróis da fé. Você vai voltar a ser vitorioso novamente. O Senhor vai